Câmera claquete, Eurico Viana trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Eu gosto muito quando eu faço essa apresentação. A gente está fazendo a terceira temporada da Jornada do Jardineiro, que é um projeto à parte aqui no canal e no podcast. E hoje eu tenho uma conversa muito bacana que complementa um pouco esse lance da Jornada do Jardineiro. E eu estou aqui com um amigo, um ser humano muito bacana, que é um advogado do bem, tem feito uma escolha de trabalhar com o direito evitando litígios, ao invés de usar o direito para os litígios. Ele é um cara que dança bastante forró, que gosta da yoga. Ele ensina um jiu-jitsu zen. Se eu tivesse encontrado esse jiu-jitsu quando eu era mais novo, acho que eu tinha ficado no jiu-jitsu, que eu ia pro jiu-jitsu, o cara queria me quebrar e eu fui embora. Eu tô aqui com um advogado, um ser humano muito querido aqui, o Alexandre Girão. Alexandre, obrigado, velho, pela sua presença. Oi, Eurico. Fiquei feliz com a sua apresentação. Obrigado aí pelo convite. Sou fã do seu trabalho. Já tive a oportunidade de aprender muito com você, já tive a oportunidade de discordar de você também. E eu acho que essa fricção que acontece entre nós me engrandece e aprendo bastante aí vendo você se movimentar nessa sua jornada. Nas suas jornadas, né? Na capoeira, na ecologia, na permacultura, né? No pensamento sistêmico. Na agricultura. Fico feliz de ver você em ação, meu amigo. Vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Ali, obrigado, viu? Vou dar um pano de fundo para vocês que não sabem, o Ale tem uma opção assim, né, da questão por questões espirituais dele, éticas e tal. Bateu no curso meu, mas ele é vegano. E eu defendo muito a integração animal. Então, foi um curso interessante, porque não, é legal a gente contar o pano de fundo, né? Porque a gente, na verdade, saiu dali fortalecido e a gente consegue trocar ideia e consegue entender, né, o cerne de algumas questões, né? E para mim o direito de escolha é o cerne dessa questão e não necessariamente o certo ou o errado, assim, sem nenhum contexto, né? E foi interessante porque, inclusive, muita gente naquele curso que a gente estava achou legal porque você trouxe muitas provocações, né? E essas provocações elas fazem com que as pessoas aumentem, né? Elevem a barra, elevem o crivo ecológico das questões, enfim, de integração animal no planejamento, no desenho e no manejo das propriedades, né? É interessante quando você tem uma pessoa que quer levantar cada vez mais informações sobre aquilo ali. Foi muito rico, cara, e é legal a galera saber esse pano de fundo porque para entender isso, a gente está num tempo que as pessoas acham que se elas discordam em alguma coisa, elas automaticamente se tornam inimigas, né? E na verdade, uma das curas que a gente precisa para o nosso tempo é exatamente essa, entender que a gente pode gostar das pessoas, admirar as pessoas, amar as pessoas e não concordar 100% com elas. E tá tudo bem, né? Só que a gente está num mundo que o mundo do cancelamento. Ah, eu não gosto da vírgula que aquele cara usa, então eu vou cancelar ele para o resto da vida dele. Nunca mais ele vai participar da minha vida. O ser humano é complexo e, como complexo que somos, a gente tem muitas histórias diferentes. É impossível agradar todo mundo o tempo inteiro. E se eu quiser sair de perto de todo mundo que não me agrada o tempo inteiro, eu vou acabar sozinho e, de repente, até me encaixaçando, tendo que me anestesiar muito, porque eu não vou aguentar nem a minha própria companhia, gente. Então, né, aprender a viver na fricção, né? E foi muito legal, porque quando eu fui fazer esse curso com você, eu tinha chegado para morar no campo, né, há apenas 2 anos. E a minha visão de quase 40 anos morando na cidade é muito diferente da minha visão de quem foi para o campo. Estou no campo hoje há 4 anos, né? Então, expande muito a cabeça, né? Você indo para o lugar onde as coisas estão acontecendo. Então, ser vegano na cidade é diferente de você ser vegano no campo, né? Então, percebo a importância da integração animal em alguns momentos, com certeza, mas isso é um assunto para um outro momento, esse é um assunto para um outro debate, né? E eu acho que a Só, gente tem muito a conversar também nesse campo aí do direito, né? Em como que o direito pode ser útil, né, nessa transição, como o direito pode ser útil nesses debates, né? Como que a gente pode encontrar mecanismos e formas da gente estar próximo, se apoiando, né? E, enfim, vai ser um prazer conversar com você sobre esse tema e os que você quiser trazer também, Eurico.
Ale, obrigado, cara. Esse lance da fricção que você trouxe é interessante. Eu estava relendo aqui um trabalho do David, um co-criador da permacultura, e ele tem um momento no livro que é interessante. Ele fala o seguinte: ele fala assim, é um engano nosso achar que, que foi o pensamento individualista que criou a sociedade ocidental, ao invés de entender que foi o encontrar um estoque energético muito abundante que tornou possível o pensamento individualista. Algumas pessoas, alguns filósofos, alguns acadêmicos não gostam muito dele porque eles falam que ele atua com um determinismo biofísico. Um jeito bonito de dizer o seguinte: ele faz uma leitura do nosso mundo a partir da presença ou da ausência de energia para a gente tocar as coisas. Ele está falando de quilocalorias de alimento, está falando de energia desprendida dos seres humanos na manutenção dos sistemas, e obviamente ele vem falando muito da nossa necessidade de desmamar da matriz de combustível fóssil, né, de recursos fósseis. E aí entra o que você estava comentando agora. Inevitavelmente, nós teremos que aprender a ser mais cooperativos, porque a base energética que tornou possível uma sociedade individualista está sendo exaurida. E inevitavelmente, nós vamos ter que voltar a ser mais cooperativo. Para algumas pessoas, isso já é uma realidade. As pessoas mais vulnerabilizadas, as pessoas com menos condição financeira. Para outras pessoas, elas acham que elas vão continuar numa ascensão de aumento de poder aquisitivo e de que elas vão continuar resolvendo a vida delas, contratando outras pessoas o tempo inteiro e tendo essa energia disponível. Eu não partilho dessa visão. Eu partilho da visão de que nós precisamos nutrir as culturas que vão dar mais chance para os nossos descendentes de viver melhor. Por que eu estou falando isso? Eu posso talvez não precisar na minha geração, mas se eu nutro na educação dos meus filhos uma visão mais coletivista, uma visão mais cooperativa, uma visão mais autônoma com relação aos combustíveis fósseis, eu tenho uma série de possibilidades positivas que vem como resultado, né? Um ser humano mais integral, um ser humano mais autônomo, um ser humano que não subjuga outros seres humanos para manter seus confortos, uma série de questões que para mim são muito importantes, né? Mas para a gente chegar nessa questão de cooperar, de aprender a cooperar e tal, a gente precisa, na situação que a gente está hoje, rever o papel do direito, eu acho, né? Dos contratos, da maneira que a gente organiza as nossas interações, os dispositivos legais. E aí eu acho que você é uma pessoa muito bacana para a gente conversar isso, porque você é uma pessoa que entende que olhar para os atritos, olhar para as diferenças, olhar para talvez algumas divergências, né? Você vê nessas coisas uma possibilidade de crescimento não só individual, mas de crescimento coletivo, né? Você durante muito tempo morou numa ecovila, tem toda uma questão, você continua ensinando, continua participando e tal. Então, é isso. Eu acho que você vai trazer para a gente algumas dicas, algumas noções de direito que são muito importantes. E eu vou fazer aqui um cenário fictício, né? Vamos supor que a gente está conversando com pessoas que querem ir para o campo em primeira mão. Depois a gente pode falar mais de coisas já dentro do campo. Mas pessoas que querem ir para o campo. É muito mais barato, é muito mais viável, é muito mais seguro a gente ir para o campo em conjunto. E você, inclusive, teve, né, uma experiência com isso, com seus amigos e tal. Então, vamos lá. Como é que a gente começa desenhando acordos de compra, por exemplo, qual a possibilidade? O módulo mínimo em vários lugares são 2 hectares. Eu posso fazer um condomínio rural em 2 hectares? Por exemplo, eu posso ter, sei lá, 4 famílias em 2 hectares? Então, esse é um tipo de questionamento que ele não tem uma resposta única. Então, teoricamente, para um módulo rural, uma família ocupando esse espaço. Então, você não pode conseguir fazer uma escritura pública e registrar essa escritura pública no cartório do registro de imóveis com várias famílias sendo donas de apenas um módulo rural. Então, às vezes as pessoas fazem algum mecanismo diferente para isso. Compram esse módulo em nome de uma pessoa jurídica, ou em nome de uma associação, ou em nome de
só de uma pessoa e fazem acordos particulares entre si. Então, existem alguns modos, algumas formas para você poder estar no campo, numa área menor, e poder ter mais de um dono daquela área. Mas, teoricamente, oficialmente, a legislação determina que para cada módulo, uma família sendo dona daquele módulo, né? Não é nem a família o dono, geralmente é o casal que é o dono, dependendo do regime de bens daquele casal. E tem um outro fator que complexifica mais isso aí, né? Que é a questão do plano diretor. Tem municípios que têm um plano diretor bem estabelecido, seja ele bom ou ruim, né? Bem estabelecido no sentido de ele estar bem detalhado legalmente. E tem municípios que não têm o plano diretor, né? Então facilita você comprovar que você vai fazer coisas que, enfim, fazem sentido, que respeitam o lugar. Tem uma certa facilidade para você conseguir fazer mais, né, mais de uma casa, enfim. E tem lugares que não, é proibido. Ó, aqui, né, para cada área é uma casa, um domicílio e as edificações de apoio e outras não. Você mencionou um lance interessante que é a possibilidade da associação. Né? Uma associação passa a ser a proprietária ou uma empresa, enfim, uma pessoa jurídica, né? Você colocou. Que é um lance interessante. Mas antes da gente pular aqui, começar a gravar e tal, você já deu um spoilerzinho para a gente aqui nos bastidores sobre a necessidade de falar sobre os atritos, né? Talvez seja um bom jeito também da gente começar a falar sobre isso, né? Porque as pessoas têm falado em ir para o campo, mas enfim, é uma visão muito individualista, como se ela fosse para o campo e ela fosse se virar sozinha. Para ir você precisa de ajuda, para chegar você precisa de ajuda, para permanecer você precisa de ajuda. E é impossível fazer uma transição dessa dos centros urbanos para as áreas rurais com um pensamento individualista. Você não vai conseguir pagar todas as coisas que você precisa para resolver. Você vai, inevitavelmente, você vai precisar de amigos, de parceiros, de vizinhos. Em muitos cenários, você fazer essa transição com sócios, né, com pessoas junto com você, é uma maneira de se fortalecer também. Papéis complementares, uns vão estar mais na produção, outros vão estar mais na educação, talvez famílias que têm crianças jovens, então elas se apoiam. Mas você estava falando um negócio muito interessante aqui antes da gente começar, que é o seguinte: não é quando a gente tiver atrito, né? Não é se a gente vai ter atrito, é quando, né? Fala um pouquinho pra gente aí, fala um pouquinho pra gente o que você estava falando no começo. Reuniões humanas, agrupamentos de seres em geral, tem aproximação, né? Quando a gente chega muito perto, tem um atrito. Então, num grupo de pessoas, não é se vai ter conflito, é quando vai ter o conflito, que é inerente do ser humano se desentender. A gente se desentende com a gente mesmo, a gente acha ruim com a gente mesmo. Então, tem gente que mora sozinho e briga consigo mesmo porque deixou a louça na pia, porque deixou a roupa bagunçada, né? Como é que você não vai brigar com o outro, sabe? E então, não é se vai ter conflito, é quando vai ter conflito e como que escolhe cuidar desses conflitos. Precisa ter uma resiliência para saber que momentos como esses vão chegar e como que você quer cuidar desses momentos quando eles chegarem, porque eles vão chegar, não tem jeito. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas vai chegar. Então, criar mecanismos e formas para que os diálogos possam ser endereçados, ter pessoas organizando essas conversas. Então, num agrupamento de pessoas, eu vejo que muitas vezes o sucesso de uma relação ser mais duradoura no tempo tem a ver com as pessoas sabendo conversar e tendo a ajuda de outras pessoas que sabem conversar. Tem gente que é muito boa numa determinada área, mas não é tão boa de conversa. Então, a gente precisa entender as limitações de cada um também. Né? Então, você conhecer quem está perto de você nesse processo, saber um pouco mais como as pessoas que estão ali funcionam e poder dialogar sobre quando houver o conflito, como a gente vai endereçar esse conflito, facilita muito a questão. Por exemplo,
eu e minha companheira, nós temos visões diferentes de conversar. Para ela conversar, eu preciso estar olhando, focado dentro do olho dela, para que a gente possa ter uma conversa em que ela se sinta 100% escutada e ouvida. Já para mim, eu consigo estar conversando com ela e estar lavando a louça, ou estar fazendo uma comida, ou estar fazendo alguma coisa e eu estou presente no que está acontecendo. Então, quando a gente não tinha conversado sobre isso, ela achava que eu não estava interessado na conversa que ela estava tendo comigo. Mas eu estava interessado. Eu expliquei para ela: olha, eu tenho dificuldade de ficar sentado muito tempo parado olhando no olho. Minha cabeça vai embora. Eu, eu preciso ter algum movimento de vez em quando. Eu preciso levantar, pegar uma água, preciso beber uma água, preciso fazer coisas. Não quer dizer que eu não esteja prestando atenção no que você está fazendo, no que você está falando. Então, isso é um pequeno detalhe que isso vai gerando desavenças ao longo do tempo. Um pequeno detalhe entre pessoas que se amam. Imagina detalhes que vão se avolumando ao longo do tempo. Então, essa conversa que eu falo é como que a gente gostaria de ser tratado no momento de desafio. Tem gente que gosta de receber feedback, tem gente que não gosta de receber feedback. Tem gente que É, gosta de aprender com o outro, tem gente que não gosta. Tem gente que precisa você, falar o tempo inteiro, tem gente que não precisa. Enfim, a gente se você conhecendo tocou, nesse. mas você tocou num ponto importante aí que eu queria que você abrisse um pouco mais, assim, expandisse um pouco essa conversa, né? Como a gente quer, como a gente quer tratar esses atritos? Como a gente quer enxergar esses momentos de discordância ou de dissonância, enfim, tendo a perspectiva de um projeto. Por que eu estou falando isso? O como, ele me ajuda muito a pensar o que eu quero daquilo ali, né? Então, por exemplo, se eu quero um grupo coeso, se eu sei que eu preciso daquelas pessoas, porque, de novo, a gente precisa abrir mão do pensamento individualista, porque nós precisamos de cooperação. A verdade é essa. É uma ilusão achar que a gente vai pagar por todas as soluções, né? Então, quando você traz assim, como eu quero lidar com isso, para mim é uma pergunta central. Eu digo para as pessoas com as quais eu trabalho que a gente tem um contexto, a gente pode ter um estatuto e o contrato. E o contrato, infelizmente, na nossa sociedade, ele normalmente é feito quando as coisas estão indo mal. Que é um pouco do que você falou, as pessoas evitam fazer o contrato de saída, né? Tem um romantismo ou talvez uma certa inocência, né, de querer evitar os assuntos difíceis. Então esse como para mim é uma chave, porque se eu olho para o meu grupo e eu quero um grupo cada vez mais forte, a maneira com a qual eu resolvo as diferenças, os atritos, as fricções, as divergências, ela tem um contexto que é de sair disso mais forte, que é o tema que você trouxe também, da resiliência, né? Como que a gente leva isso aí, por exemplo, em nível de, talvez, de acordos? Vamos fazer uma gradação, né? Talvez acordos, estatutos, até contratos. O contrato, ele é uma manifestação de vontade, né? Eu quero uma coisa, você quer uma outra coisa, e a gente quer fazer algo juntos. A gente escreve isso. Qual o meu nome, qual o seu nome, qual assunto a gente está tratando naquele contrato, quando que vai acontecer isso, como, né? Então, esse contrato ele pode ser feito em vários momentos. Numa compra de um imóvel, é necessário que se faça um contrato chamado escritura pública, num cartório de notas. Numa relação entre pessoas que vão habitar um lugar, é possível se criar uma associação e esse contrato entre esses associados se chama estatuto. Mas eu posso fazer um contrato que tem um sinônimo de combinado ou um sinônimo de acordo em várias etapas da minha vida, em vários momentos da minha vida. Eu posso ter acordos ou mesmo um contrato com a minha companheira. E eu posso falar nesse contrato sobre nosso patrimônio, eu posso falar nesse contrato sobre criação de filhos, eu posso falar nesse contrato sobre nossos acordos em geral, né? É possível negociar e contratar sobre quase todos os aspectos da vida. Basta que as partes sejam maiores de 18 anos, capazes, né, estejam com a atividade mental em dia e que o objeto que está sendo tratado não seja contra a lei. Mas nós vamos expandir. Eu posso, por exemplo, ter dentro de um grupo de pessoas
vamos dizer assim, no caso de uma associação, por exemplo, vamos supor que a gente se organizou em uma associação e a gente tem aqui um estatuto. E eu quero que nesse estatuto seja regido, por exemplo, como que a gente toca as nossas reuniões, como que a gente propõe a resolução de conflitos, de desavenças, de discordâncias, né? Vai ser maioria mais um, vai ser por unanimidade, as coisas vão passar por um voto, como que é esse voto? E qual o peso que eu consigo pegar disso e trazer para um contrato numa situação, por exemplo, de alguém que pô, não tá bom para ela mais e talvez ela queira sair. Como é que eu faço esse deslocamento ou como é que eu trago para dentro do contrato de saída e respeito esses acordos que foram feitos antes? É possível fazer isso? Esse estatuto ele pode prever como a pessoa entra na associação. Esse estatuto pode prever como que as decisões são tomadas, se é por maioria simples, se é por maioria absoluta, se é só pela maioria dos presentes naquela reunião, como que convida as reuniões, quais assuntos podem ser mudados. Nesse estatuto é um momento muito bom para se estabelecer essa organização. Como que muda o estatuto? Como que a pessoa entra e como que a pessoa sai dessa associação? Então, é, é muito possível que nesse momento isso seja criado. Só que muitas vezes as pessoas não têm essa experiência de fazer o estatuto e não sabem como funciona na prática uma reunião que tem pauta, que tem que ser chamada com antecedência, como que decide as coisas. Então, é importante que exista uma maleabilidade nesse estatuto, que ele possa ser moldado com o tempo. Então, essa possibilidade de você fazer uma votação por maioria dos presentes e vota a metade mais um ganha, isso às vezes faz com que aquela parte que não votou boicote o projeto, não participe das coisas, não apoie. Então, existem uma série de mecanismos para que o grupo possa seguir coeso. E um deles é seguir escutando as pessoas que estão dizendo não para aquele momento. Então, ter um pouco mais de paciência na tomada de decisão para que os desejos, as vontades, as ideias das pessoas elas possam ser mais bem utilizadas. Porque muitas vezes, num grupo de pessoas, tem aquelas pessoas que querem a estabilidade, querem manter como está. Num grupo de pessoas, tem aquela outra pessoa que quer mudança, não consegue que fique igual, quer que chegue com novidade, quer que as coisas mudem. Né? Então, ter papéis delimitados, né, de quem são os guardiões da estrutura daquele lugar, quem são as pessoas que trazem novas ideias, quem são as pessoas que colocam energia para aquelas ideias que estão acontecendo. Isso é muito importante num agrupamento humano. Né? Então, é inegável que isso vai acontecer. Então, se você sabe que o meu parceiro de projeto é uma pessoa que gosta de novidade, é uma pessoa que gosta de trazer coisas novas, é uma pessoa que gosta de mudança, você precisa entender como que você vai conviver com ele. Então, às vezes, essas mudanças elas podem ser debatidas ao longo de um prazo. Essas mudanças elas podem ser debatidas em determinados assuntos. Enfim, são mecanismos que A, são para além da lei, são para além do contrato, né? São para além do a gente tem, estatuto. a gente tem que ter contexto, né? Você falou da tomada de decisão, eu falo muito para as pessoas, vocês estão envolvidos num projeto com outras pessoas, vocês têm que saber quem são os tomadores de decisão e quem tem poder de veto e quem não tem. E normalmente numa sociedade, né, enfim, no condomínio rural, no empreendimento rural que a gente tem sócios, né, na minha visão, a gente tem que amparar essa tomada de decisão em igualdade. Então somos tomadores de decisão primária, né? Tem um lance interessante, os Amish, né, são aquela comunidade americana que ela é cristã, e eles são, a priori, né, eles não são contra todas as tecnologias, mas a priori eles procuram não fazer uso de tecnologias avançadas. O contexto deles é interessante, ali. Eles falam assim que não é que eles não vão usar, eles falam assim, ó, traz para dentro da comunidade, deixa uma pessoa usar e vamos ver se isso fortalece ou não os nossos valores e os nossos elos sociais. Eu acho interessante porque eles têm muito claro o contexto, né? E aí fica mais fácil esse lance que você falou agora, tipo assim, pô, qual que é o dispositivo, qual que é o mecanismo, né? O deles essa tecnologia vai tornar a gente mais próximo e vai fortalecer os nossos valores.
ou vai sabotar os nossos valores e as nossas relações. Então, por exemplo, eles não usam telefone celular. Eles têm telefone de linha, alguns deles têm telefone de linha, mas o celular não. Por quê? Porque o celular atomiza as pessoas, né? Fica cada um num celular. Na maioria dos lugares, eles não têm carro, eles usam charrete, animais de tração e tal, né? E aí eles falam, não, o carro é um gasto muito alto, e aí você tem que ter um monte de documento com o governo, e você está ligado com o governo, então uma série de coisas ali, né? Então eles têm esse contexto. E eu gosto muito dessa noção do contexto, né? O que, que a gente quer com esse grupo? Como que é o futuro dessa propriedade que a gente está tocando junto? Como que é o futuro desse empreendimento? O que, que a gente quer para isso? Aí com isso em mente, fica mais fácil a gente conversar, né? Fica mais fácil a gente desenvolver esses dispositivos. Mas não garante, como você também já colocou, que não vai ter alguém que em algum momento vai fechar aquele ciclo e vai querer sair dali. Então resolve um pouquinho esse negócio da pessoa que quer novidade, da pessoa que quer estabilidade, mas eventualmente pode ser que alguém queira sair. Vamos explorar um pouquinho isso também? Sim. É, entender os valores das pessoas que estão participando do projeto com a gente faz muita diferença. Se um está querendo maior quantidade possível de dinheiro extraindo daquele projeto, o outro está querendo a maior quantidade possível de bem-estar, às vezes essas pessoas vão precisar dialogar para entender como que a gente consegue o dinheiro, porque o dinheiro é importante, e como que a gente consegue o bem-estar, porque o bem-estar é importante. Né? Então, ter esses mecanismos de entendimento mútuo faz muita diferença ter valores semelhantes nessa história, né? E entender também o nível de proximidade. Existem projetos em que você não precisa estar muito colado em todas as pessoas. Você vai estar próximo dessas pessoas em alguns momentos, não o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que precisa estar muito atento também. Se é um projeto que você vai estar muito junto, morando na mesma casa, comendo na mesma comida, trabalhando junto o tempo inteiro, a chance de você ter desavenças ali vai aumentando, né? E se você está muito longe também, a chance de você ir cada hora, cada vez, cada um está mais para um lugar diferente também vai aumentando. Então, entender essa sinergia que o projeto vai trazer. E aí se conversa, dialoga, interage, está junto. Chega no momento que as pessoas falam, cara, deu para mim. Não quero mais participar desse projeto. Aí tem que entender o que está acontecendo. Se ela só está cansada, se ela está frustrada. Às vezes, um projeto desse de longo prazo mina muito essa energia. Então, às vezes, em vez de a pessoa querer sair do projeto e ir embora, por que ela não vai tirar umas férias? Ter mecanismos para que isso possa acontecer. Né? Então, às vezes, a pessoa, cara, estou cansado, estou estafado. Ai, cara, não quer saber? Não quero mais. Então, antes de você tomar essa decisão de ir embora, vai tirar umas férias, vai passar um mês em outro lugar, sabe? Vai passar 2 meses em outro lugar, vai viajar. É muito comum as pessoas estarem num projeto que elas acham incrível, que elas colocaram muita energia, e elas começam a achar aquilo ruim por algum motivo. E elas falam que não querem mais aquilo e saem. Passando 1, 2, 3 meses, elas falam: Uau, cara, lá era ruim nisso, mas isso era bom, isso era bom, isso era ótimo, isso era excelente. Então, estava muito focado no que estava ruim. Então, ter mecanismos de saída é, que não sejam automáticos também e que as pessoas possam ir se escutando ao longo do caminho, isso faz muita diferença. Muito comum que um queira sair quando entra em casal, entra em família e exista um término desse relacionamento. É muito comum que uma das pessoas do casal queira sair. É muito comum. Como que faz essa saída? Se um do casal quer ficar e o outro quer sair. Então, tem esses mecanismos, né, de um poder comprar a parte do outro. Qual é o preço que se paga? Porque uma coisa é o mercado, né? Outra coisa é o que foi investido de trabalho, de tempo, outra coisa é a especulação. Então, são vários mecanismos que precisam ser vistos. Poxa, eu comprei a terra por 5. Quando eu for sair depois de ter trabalhado 10 anos, a terra não vale 5, a terra vale 50. Eu só vou poder receber os 5 de volta, sabe? Ah, mas eu não a terra vale 50 porque várias pessoas trabalharam. Aí você vai querer sair levando 50, levando o trabalho de todo mundo na sua terra. Isso também não é justo. Então tem que ter mecanismos de contabilizar o tempo, os recursos investidos, né, para que essa Vê, saída ela possa ser feita de uma maneira que
quem está saindo, ela possa recomeçar sua vida em outro lugar, e quem está ficando não tem o projeto cancelado porque uma pessoa está saindo. Ale, deixa eu jogar mais um. Não, mas deixa eu jogar mais uma variável nisso daí. É, a questão do casal é comum, como você falou, né? E aí a gente pode ter, às vezes, uma propriedade de ocupação múltipla, enfim, né? Mesmo que ela seja desmembrável em módulos rurais mínimos para todo mundo, mas foi comprada em conjunto, pode ser uma ocupação múltipla, uma ecovila, pode ser o que for. Aí tem uma parte essa, o casal separou e eles vão querer vender o módulo deles ou a cota que eles têm ali. Essa é uma questão. Outra questão é, a pessoa de repente ficou mais velha, quer ir morar perto de um hospital, sei lá, ou precisa ir embora porque um parente está precisando de cuidados terminais e ela precisa ir embora. E ela quer vender a parte dela. E aí entra uma outra questão, né, que no começo as cotas e os módulos são vistos como iguais. E depois de um certo tempo, não só tem essa questão que você falou de uma possível visão de especulação, mas também tem uma questão real. Às vezes um dos moradores fez uma casa de 150 mil e o outro fez uma casa de 300 mil. E o cara está vendendo a cota dele, que no começo era igual a cota X e a cota dele é a Y, mas só que a cota Y dele tem um imóvel ali, ou vários imóveis mais caros. Como que a gente vai desenhando essas questões? É possível fixar um preço para a terra e é possível fixar um preço para as benfeitorias também. Então, quanto vale a terra e quanto vale as benfeitorias que estão nessa terra? É possível fazer uma diferenciação, né, para que a pessoa que construiu algo, colocou os recursos dela ali, quando ela sai, ela possa levar os recursos dela também. Então, tem, além da terra e além da construção feita, tem os beneficiamentos que foram feitos nas áreas comuns, né? Porque a pessoa não trabalha só na área dela, ela trabalha também nas áreas comuns. Então, como que a gente precifica isso? Como que a gente quantifica isso, né? Então, às vezes, tem pessoas que acabam ficando num projeto porque elas não têm recursos para ir para outro. E aí vai minando energia, né? Vai tendo mais atrito, e aí, às vezes, em vez de um sair, acaba acabando com o projeto depois de um tempo, porque o clima fica tão hostil entre todas as pessoas que estão ali, que ela vai acabar e outra coisa vai acontecer a partir dali depois. Eu digo, uma situação que é fato é que a constante, única presente é que as coisas mudam. Então, você entrar num projeto querendo que ele permaneça igual é inviável e impossível. Você não é igual a você de 5 anos atrás. Como que você quer que o seu vizinho seja igual a que ele era 5 anos atrás? É impossível. As mudanças elas vão acontecer. Elas vão acontecer. A lei ela cuida de vários mecanismos para proteger a propriedade, para proteger as benfeitorias, para proteger as relações, né? Só que elas não dão conta dessa do carinho, elas não dão conta do companheirismo, a lei não dá conta desse elan, né? Desse molho da reunião das pessoas. Então, para isso entram outros mecanismos que não só a lei. O contrato, ele é muito importante. Os acordos escritos, eles são muito importantes. Você ter previsibilidade de como que você entra e como que você sai. Mas o que faz total diferença é como que isso vai sendo navegado ao longo do tempo. Porque se o tempo inteiro eu puxo, não, o nosso contrato está dizendo aqui no estatuto que você tem que fazer desse jeito. Mas eu quero fazer diferente. Se você não quiser nem ouvir, não quiser trocar ideia, a situação vai se desagregando, né? Então é muito importante ter essa conversa ao longo do tempo, né? Que as pessoas possam ir conversando e se entendendo, principalmente com a ajuda de outras pessoas. Então, uma facilitação de diálogos, eu acho que esse mecanismo, né, de um facilitador de diálogos é uma pessoa é uma função muito necessária no convívio de pessoas. A figura do facilitador de diálogos ou do mediador de conflitos. Ele é uma pessoa que faz as pessoas se escutarem, ele é um, uma pessoa que faz as pessoas se ouvirem, poderem conversar uma com a outra, entender um pouquinho do que está por trás daquelas falas. Então, tão importante quanto um construtor, tão importante quanto uma pessoa para escrever os documentos, é uma pessoa para ajudar para que o diálogo possa acontecer. Muitas vezes a gente está falando as mesmas coisas, mas com palavras diferentes, e a gente está brigando.
brigando. É, Então, eu esses mecanismos de diálogos, eles são muito importantes. Muitos tenho problemas um, seriam evitados se o diálogo fosse fortalecido. Então, para a pessoa sair do projeto, tem que ter conversa, tem que ter diálogo, tem que ter tempo, tem que ter maturidade, né? Então, às vezes, a pessoa não quer sair, a pessoa não quer desistir, ela só quer descansar, entender esses momentos. eu tenho um amigo, Ale, que ele fez. Eu vou contar a história dele aqui porque eu queria que você comentasse as possibilidades legais, né, da gente fazer alguma coisa parecida. Antes dele, inclusive, tem o trabalho do Rory Groves. Rory Groves é um autor americano que ele escreveu um livro sobre as profissões mais duráveis do mundo. E ele fez uma análise, né, desde o começo da agricultura, desde a Suméria, tudo e tal. E ele coloca que uma das 20 profissões mais duráveis no mundo, que duram vários mil anos, é o mediador, que é isso que você trouxe agora. E esse mediador não é necessariamente um advogado, mas é o mediador. Ele traz isso, é interessante. Eu fui chamado para uma reunião, é, enfim, um amigo chamou para participar da Ecovila dele na Austrália, e eu escolhi não ir, porque era muito longe para mim e tal, enfim. Mas foi a melhor oportunidade que eu tive de talvez ter comprado terra na Austrália. E eu escolhi não ir, né? Enfim, ele me convidou para uma reunião, falou, olha, eu preciso que você venha para uma reunião, para você ver como é que funciona aqui e tal. E a situação era a seguinte, ele criou uma empresa com fins lucrativos, porque era o jeito que funcionava melhor, e ele investiu 1.500.000 dólares. É um lugar que tem vários açudes, tem um centro comunitário, fez as estradas internas, tem um pomar, cerca, enfim, o cara criou toda uma estrutura. Ele era chefe do Departamento de Energias Renováveis da Austrália e ele falou assim, olha, nós vamos viver um colapso energético. Eu não sei precisar quando ele vai impactar a maioria das pessoas, mas ele vai chegar. E ele tinha tanta certeza disso que ele montou um lugar. E aí ele foi vendendo aos poucos. E era interessante porque a organização, a estrutura legal era de uma empresa com fins lucrativos, mas a gestão era feita sem a necessidade dos lucros. Ele fazia uma gestão para o empate, né? Então ele investiu 1.500.000 dólares e ele queria tirar pelo menos isso de volta para ver a vida dele. Fez a casa dele e começou a morar ali. E me chamou para uma reunião. Falou, quero que você participe de uma reunião que eu preciso que você entenda como é que a gente faz as nossas dinâmicas. Olha como é que interessante. A dinâmica que aconteceu teve um pouco a ver com os nossos papos quando a gente estava junto lá no curso na Bahia, né? Mais ou menos metade dos moradores tinham uma opção alimentar vegetariana ou vegana. E a outra metade não. E eles tinham ali dentro um rebanho de cabras que eles concordaram de tocar aquele rebanho, porque tendo o rebanho eles conseguiam fazer o manejo de plantas invasoras, que na Austrália tem um departamento que vigia as propriedades, e se você tem muitas plantas invasoras, eles te multam, eles te cobram o manejo daquilo, e eles cobram que tenha uma diminuição dessas plantas ao longo de um tempo. E, tristemente, a maioria das pessoas usa o glifosato para fazer isso. Só que no estatuto da ocupação múltipla dele, dizia que não era permitido usar o agrotóxico. Então, eles tinham um rebanho de cabras que eles colocavam ali e tal, e tal. Só que chegou no momento que eles tinham que fazer alguns descartes, né? Tinham que fazer alguns abates de alguns animais. E aí eu participei de uma reunião de 2 horas e meia, porque metade da Ecovila, ou da ocupação múltipla, não aceitava o abate, achava que tinha que morrer, entre aspas, de forma natural, e a outra metade achava que tinha que fazer o abate. O ponto central para mim não era isso, o ponto central que ele queria que eu participasse é o seguinte, eles não caminhavam com as decisões se todo mundo não estivesse satisfeito com o desfecho. E isso levava a reuniões longuíssimas. E ele falava para mim assim, eu preciso que você veja isso aqui, porque se você vier para cá, essa é a dinâmica. Porque era o jeito que ele encontrou de evitar isso que você falou. Se você vai com metade mais um para uma decisão e 49% fica para trás e fica infeliz, ao longo de um tempo, aquilo vai causar uma discórdia. Então a nossa noção de democracia não serve muito bem para esses projetos que, como você falou, a gente fica muito junto o tempo inteiro, né? No resumo, vou contar o resumo da história e trazer estrutura legal para você comentar para a gente se a gente consegue fazer isso no Brasil. O resumo da história foi o seguinte, eles chegaram a um acordo, desde que trouxesse uma pessoa para dentro da propriedade, o abate fosse feito ali, os restos fossem compostados,
todas as pessoas da propriedade fossem avisados para que pudessem ou não participar ou ficar longe, né? Enfim, todo mundo tivesse suas opções resguardadas. E foi concordado que o abate seria possível desde que para consumo próprio dentro da propriedade. E aí resolveu essa questão de ter o rebanho, porque se você tem um rebanho, eventualmente você vai ter que ter descarte, né? E aí resolveram essa questão. Mas a estrutura legal deles é, a pessoa compra uma cota e ela tem uma casa, por isso que eu perguntei do preço da casa. E ela pode vender a cota dela e o direito de moradia naquele lugar, porque como é uma empresa, ela não é dona dos 2 hectares onde ela está. Ela é dona de uma parte da empresa, ela é dona da cota. E aquilo dá direito a ela morar num lugar e cuidar de um lugar com soberania dentro do todo da propriedade, que era uma propriedade grande, acho que dava 100 e tantos hectares, 200 hectares, eu acho. Enfim, questões que ele colocou. Primeiro, propriedade é uma PJ com fins lucrativos. Segundo, pode vender e pode comprar cotas. Todo mundo tem que aprovar a venda e todo mundo tem que aprovar a compra. Ou seja, se alguém for entrar, tem que ser aprovado por todo mundo. Se alguém for sair, a saída tem que ser aprovada por todo mundo. Claro, se você decide sair, ninguém pode te impedir de sair. Mas as pessoas tinham voz em quem poderia comprar. E aí eles fizeram exatamente o que você falou. Eles colocaram um teto máximo de valorização das edificações, para que não criassem desequilíbrio dentro das cotas. Do que eu já vivi, foi uma das melhores organizações que eu vi para manter uma ocupação múltipla funcionando. E tinha mais um quesito. Quem comprasse uma cota tinha que ter naquela cota e naquela casa a sua moradia principal. Não podia comprar para final de semana, não podia comprar para tirar férias e não podia comprar para especular. Eu fui estudar um pouquinho disso no Brasil e não é muito possível de fazer isso no Brasil, assim, mas eu sou leigo, né? E estudei, enfim, pesquisa de internet e tal. E nunca rodei isso para escutar a opinião de um advogado. Eu queria que você comentasse um pouco essa estrutura dele e a possibilidade, se a gente tem possibilidade de fazer coisas parecidas no Brasil. Porque eu achei uma bem viável para organizar grupos maiores, sabe? Sim. É, ouvi atentamente o que você falou e eu percebo que dentro do campo da propriedade, dentro do campo do dinheiro, né, dos bens, existe uma ampla possibilidade, uma ampla liberdade das pessoas negociarem o que elas querem, das pessoas entenderem o que elas querem. Elas podem combinar várias coisas. Eu posso ter uma casa que eu construí por R$ 1 milhão, eu posso te vender essa casa por R$ 5 se eu quiser. Eu posso, é minha. Eu posso negociar várias coisas com você. Mas levando em consideração que se eventualmente a gente faz esse negócio, depois eu mudo de ideia, e aí eu digo que você fez A, B ou C comigo, eu quero revisitar esse negócio, é possível que uma eventual ação judicial aconteça. Então, sendo bem objetivo aqui na história, existe uma grande capacidade de liberdade entre as pessoas para elas combinarem o que elas querem, mas se depois elas mudarem de ideia lá na frente, sempre é possível uma ação judicial. E uma ação judicial, as respostas elas podem ser variáveis e múltiplas. Às vezes, um juiz decide de um jeito, o juiz da vara ao lado decide de outro jeito, o recurso vai para o tribunal que os desembargadores decidem de um outro jeito, e pode ter ainda um outro recurso que vai para Brasília, onde os ministros do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, dependendo da matéria, possam decidir de um outro jeito. Então, o advogado ele não Mas, consegue te dizer com objetividade, olha, isso você pode fazer e vai dar 100% certo, porque uma ação judicial ela pode sempre ser feita. Claro que tem questões que são pacificadas e que a lei é de um jeito, né, que a jurisprudência também está de acordo nisso, né? Então, mas ações judiciais elas sempre podem acontecer no momento em que uma pessoa se sente desconfortável com o resultado final daquela combinação. mas eu queria fazer um contexto aqui, porque quando a gente vai para uma ação judicial, a gente volta para aquela situação da corda arrebentada do lado mais fraco, que quem tiver menos condição financeira vai ter menos condição de levar isso adiante em todas essas instâncias que você falou, né? Tem mais risco, vai ter que pagar, Existe a enfim, né? possibilidade de você escolher também que as questões daquela vila
daquele contexto, elas não vão ser julgadas na justiça. Você pode escolher que uma outra pessoa vai julgar aquele processo, que chama um mecanismo de arbitragem. Você pode escolher que qualquer situação oriunda daquilo ali vai ser julgada por uma essa outra pessoa, essa outra figura. E aí faz com que o tempo seja muito menor da resolução de conflitos. Isso é possível também. Então, existem vários mecanismos de resolução de conflitos. O Poder Judiciário é um desses mecanismos de resolução de conflitos. Outro mecanismo é mediação de conflitos, né? Outro mecanismo como eu falei, a arbitragem, que você vai argumentar os seus direitos, né? Vai fazer as suas provas, outra pessoa também, e depois vai ser julgado por essa pessoa que não é um juiz de direito, mas que entende também da questão. Então, é possível você negociar, é possível você fazer acordos, escrever esses acordos e, se for com um advogado, esses acordos escritos com um advogado, a tendência é que esses acordos eles sejam validados numa eventual ação judicial. Mas sim é possível ter combinados de limitação de valores, né? É possível ter combinados de limitação de cotas, né? Porque a gente precisa levar em consideração que a legislação brasileira ela é muito favorável à defesa do patrimônio, né? Protege muito o patrimônio, ela protege muito o dono do patrimônio, né? Então, isso precisa ser muito levado em consideração. A função social da propriedade, ela está prevista na Constituição, mas o direito à propriedade também está previsto na Constituição. E os nossos julgadores, os nossos juízes, eles têm uma tendência de serem mais conservadores, né? Se aterem ao que está escrito na lei, se aterem ao que está escrito, né, nas regras, que elas são feitas por coisas que já aconteceram, né? As regras, as leis, elas vão se adaptando, em geral, a problemas que já aconteceram e a lei vem para cuidar desses problemas. Então, como a gente está falando de coisas de vanguarda, muitos assuntos ainda não foram objeto de legislação, ainda não foram objeto de uma decisão judicial. Então, existe uma margem grande para incertezas, né? Quando a gente começa a fazer muitas coisas que são muito diferentes. Mas a lei hoje ela já permite agrupamentos humanos se assentarem em lugares, terem acordos e terem muita segurança do que vai acontecer ali, se esses acordos forem escritos e eles respeitarem princípios básicos da lei. Sabe? A lei já permite isso. Quando a gente quer inovar muito, quando a gente quer fazer muita coisa diferente, é possível ter esses problemas lá na frente, mas dá também com base no que já existe para criar normas, regramentos, estatutos e convívio no dia a dia facilitado para que essa reunião de pessoas ela não seja tão vulnerável, tão fraca assim, sabe? É mais fácil eu fazer, por exemplo, vou trazer de novo para PJ. Vamos supor que vamos pensar três cenários: uma associação, uma empresa, né, e uma compra coletiva de pessoas físicas. Eu trazendo esses cenários para você comentar para a gente pelo seguinte: as pessoas pensam, né, a vida no campo, sempre falam assim, mas o elemento que as pessoas sempre reclamam é o ser humano. O ser humano é muito complicado. E as pessoas têm medo de entrar em associações não as instituições, né? Elas têm medo de se associar com outras pessoas, em pessoa física, pessoa jurídica, de qualquer jeito, porque elas têm medo do embolo, né? Da dificuldade de saída. Então a gente tem que falar da saída, que é o que você está trazendo aqui para a gente desde o começo. Como é que a gente desenha a saída, como é que a gente ampara todo mundo. E você tem uma abordagem que eu acho muito interessante, que é essa abordagem de cuidado com as pessoas. Então, três cenários. A gente falou um pouquinho no começo de pessoas que compram um módulo rural mínimo e talvez vão ter mais de uma família dentro. Vamos trazer para uma situação talvez mais fácil assim, de adequar com a lei. A gente tem 5 sócios, né, e a gente tem uma área de 10 hectares. Então a gente pode desmembrar, né, em 5 módulos rurais, por exemplo, para o possível término disso aí. Aí eu tenho essa compra com um monte de pessoas físicas comprando junto, uma propriedade de 10 hectares que pode ser desmembrada em 5 áreas. Ou eu tenho ali uma associação de pessoas que montou, sei lá, um instituto, alguma coisa que tem um fim ecológico e social. Ou, por alguma razão, eu tenho ali pessoas que resolveram se organizar de maneira com fins lucrativos. Como que a gente desenha a entrada e saída dessas pessoas, a compra e como que a gente organiza possível saída, enfim, desfazimento dessa sociedade, como é que funciona isso? Se você quiser juntar um grupo de pessoas e comprar uma área que comporte que cada um tenha a sua fração ideal,
né? Então é possível que cada um tenha a sua propriedade, né? E se ela tiver desmembrada, não tem muito o que fazer. Se a pessoa quiser, se ela for dona de um pedaço de terra, que ela tem a escritura dela, que ela tem o RGI em nome dela, ela pode vender para quem ela quiser, oficialmente. Não, mas vamos trazer para antes disso. Compramos juntos para facilitar uma compra, né? Então vamos lá, eu, você e mais 3 amigos compramos juntos uma propriedade que a escritura dela é de 10 hectares. A gente tem a possibilidade de desmembrar para cada um, mas ela não está desmembrada ainda, ela está numa escritura. E pode ser que tenha vantagem de a gente tocar a propriedade como uma coisa só, pode ser porque a gente está numa associação, pode ser porque a gente está numa empresa, ou pode ser porque a gente vê, por exemplo, o manejo das áreas coletivas como mais viável para a nossa subsistência do que cada um com 2 hectares, né? Mas como é que eu garanto a entrada e a saída disso para todo mundo? É, aí esse é um condomínio, né? São vários donos, co-dono, né? São vários donos ao mesmo tempo da área. Então, teoricamente, todo mundo é dono de tudo. Se você compra 10 hectares e 5 pessoas, teoricamente, todo mundo é dono de tudo. E aí é possível se estabelecer privativamente, num contrato privado, né? Quem que cuida de cada área, quem que tem soberania sobre cada área. Esse contrato ele tem validade, né? Sobre quem tem soberania sobre cada área. E qual é a área comum também, onde todos têm soberania sobre aquela área. Mas a lei já determina que se a gente tem uma área em conjunto e eu quero sair, eu quero vender, eu tenho que primeiro dar prioridade para vocês, né? E depois que eu der prioridade para vocês, todo mundo tem que concordar com a outra pessoa que vai entrar, para quem eu vou vender. Então a lei já prevê isso. Se a gente opta pelo mecanismo de comprar a terra em nome de todo mundo junto, você precisa saber que para alguém sair, todos vão, aquele grupo vai ter o direito de preferência, né, para comprar. E caso alguém do grupo não queira comprar, né, ou o grupo não queira comprar, vai ter que assinar a escritura de venda para essa outra pessoa que vai entrar. Então, todo mundo vai precisar estar de acordo com isso. Aí se acontece, não estou de acordo, não quero mais saber dessa pessoa, não quero facilitar a vida dela para nada. Ele foi um FDP comigo, não quero saber de facilitar nada, não quero ver ele na minha frente. Não vou assinar nada para ele. Existe um mecanismo legal chamado ação de dissolução de condomínio, onde eu vou para o juiz e falo: olha, eu sou dono dessa terra, não tenho mais interesse em continuar com essas pessoas. Eu quero vender minha parte, mas os outros donos não estão concordando que vão vender minha parte, mas eu quero vender. Então o juiz chama todo mundo para o processo e fala: e aí? O que está acontecendo? Não, não quero vender por A, B ou C, mas é direito dele vender. Então vai fixar qual é o preço e o juiz vai autorizar que ele venda para outra pessoa. Só que são processos de 2, 3 anos para acontecer isso. E quem que vai comprar uma área para entrar já brigando com os outros sócios? Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que comprar uma área em nome de várias pessoas juntos, às vezes não é o melhor mecanismo se der problema. Não o melhor mecanismo para as pessoas se elas tiverem desavenças assim depois, sabe? A não ser que elas já tenham a previsibilidade, já tenham tudo escrito antes, tá? É possível escrever que não já deixar tudo documentado, né? Que vai ter que autorizar a venda, que se não vem, é possível ter mecanismos que tem que apresentar comprador ou tem um prazo para conseguir um outro comprador. Então é possível fixar também características e qualidades para que essa pessoa possa sair sem ter essa quantidade de problemas, assim, sabe? É possível também isso. Descrever essas variáveis, né? Como que vai funcionar isso aí. Eu digo isso ali porque assim, se a gente soubesse se associar, era muito mais fácil para a gente fixar mais gente no campo. As compras coletivas, elas trazem uma possibilidade muito forte da gente ocupar os territórios com ética ecológica. E o que tem impedido as pessoas, muitas vezes, é o medo de dar errado, que é o que você falou, né? Talvez não seja a melhor forma pensando que pode dar errado. Mas o coletivo, né? A ação conjunta, associada, ela, via de regra, ela facilita muito o acesso às coisas. Vou dar um exemplo besta.
uma propriedade de 10 hectares que em teoria, possível de ser vendida, né, ou desmembrada em 5 propriedades de 2 hectares, talvez ela funcione muito melhor se a gente tiver as 5 casas em 2 hectares e 8 hectares voltados para uma produção agrícola com ética ecológica. A nossa capacidade de gerar renda para todo mundo, emprego, ocupação digna para todo mundo, é muito maior se a gente não pensasse tão atomizadamente, né? Mas, enfim, não é o jeito que a maioria pensa. Mas, enfim, te chamei para esse papo muito nessa ideia assim, de explorar esses possíveis cenários, né? Eu tenho um... É só para Vai fazer um lá. parênteses acerca disso. Muitas pessoas estão na cidade, saturadas da cidade, e elas acham que indo para o campo, todos os problemas delas vão acabar. Elas veem o campo, né? Elas têm essa imagem do campo, da casa de campo, né? Da lareira, do final de semana, da piscina pronta, que o caseiro deixou pronto para ela, vai chegar lá, ela vai só tá ali na varandinha dela, tá só ali comendo o queijinho dela, tomando o vinhozinho dela, e depois ela vai embora. Aí a pessoa acha que ela vai mudar para o campo, que a vida dela vai ser assim. Só que a vida dela não vai ser assim se ela se mudar para o campo. Os desejos, os gostos, os desígnios vão ser diferentes. Então não adianta você, cabeça da cidade, se mudar para o campo, querendo que aconteçam as mesmas coisas. A minha namorada fala uma coisa parecida, né? Tem um perigo nisso, né? Porque as pessoas vão buscar cura no campo, significa que elas estão traumatizadas, que elas estão doentes, que elas estão magoadas. E muitas vezes, né, a gente, enfim, muitas vezes elas se associam com outras pessoas, e muitas vezes elas participam de associações, de coisas e tal, e é isso, né? A pessoa está buscando ali uma cura e ela tinha que tratar alguma coisa dentro primeiro, né? Tinha que ter um apoio, enfim. É isso. A gente tem que tomar esse cuidado também, porque Estar na cidade também não é simples, Rodrigo. Tem muitas questões na cidade. Só que a pessoa se fecha na caixa dela de concreto no apartamento e ela sofre sozinha ali. Quando você vai para o campo e interage com outras pessoas, as pessoas vão ver seu sofrimento. Você vai ver o sofrimento das outras pessoas eventualmente. Mas você vai ver muita alegria. Você vai ver muita coisa acontecendo. Muita beleza acontecendo. Associação de pessoas com objetivos semelhantes. É uma potência incrível, incrível. Se a gente ficar só olhando para o que pode dar errado, a gente não sai de casa, gente. Tem que olhar para o que é pode isso. dar certo também, com mecanismos de proteção, sabe? Se a Não, gente só olha para o que pode dar errado, poxa, não, e é por isso que a gente precisa de pessoas como você, porque assim, a gente pode olhar para o que é belo, pode olhar para o potencial, pode olhar para o que enfim, né, assim, positivo, e ter esse enfrentamento que você falou, né, que é maduro. Diz, olha, uma hora alguém vai querer sair, uma hora alguém vai brigar, uma hora alguém vai estar insatisfeito, e aí vamos ter aquilo ali em estatuto, em contrato, vamos rezar aquilo ali tudo direitinho para proteger todo mundo, né? E acho que o melhor momento da gente proteger todo mundo é quando todo mundo está entrando, porque todo mundo está com vistas num mundo melhor, numa vida melhor, numa possibilidade melhor de associação, de produção, de vida, de dignidade e tal. E naquele momento, se a gente faz os estatutos, os contratos, e isso é uma lição que para mim é uma lição cara para eu aprender ela, né? Porque eu tive alguns erros na minha vida. E essa é uma lição cara que eu compartilho aqui. O melhor momento da gente fazer o contrato de saída é no momento de entrada, onde as pessoas se veem como iguais, se veem com carinho, se veem com respeito. Porque depois de algum atrito ou de vários atritos, as pessoas têm uma predisposição a querer justificar vieses negativos a respeito dos outros. E elas começam a criar história para justificar o atrito dela. E aí ela vai querer, eventualmente, querer, inclusive, não só justificar o viés dela, mas justificar legalmente, né? E aí é a preocupação da corda não arrebentar do lado mais fraco. Isso me traz para um outro comentário, ali, que, enfim, uma outra situação que eu queria que você comentasse para a gente também. No meu trabalho, eu incentivo muito as pessoas a trabalharem com outras formas de capital. Um trabalho do Greg Landau e do Ethan Rowland, são educadores da permacultura americanos, fizeram um livro que chama 8 Formas de Capital. Esse livro ele é baseado numa, assim, numa premissa do Bill Mollison, na verdade, que foi um dos co-criadores da permacultura, que dizia o seguinte, que nós temos recursos procriativos e recursos degenerativos. Degenerativos são estradas, aeroportos, cidades, né? Coisas que, ao serem construídas, elas seguem impactando o meio onde elas se instalam ad eterno.
elas vão sempre piorar o lugar, né? E recursos procriativos são recursos com os quais a gente pode melhorar os lugares. Solo, floresta, animais, plantas, né, genética de plantas adaptadas para os lugares e tal. E aí ele entra nessa de que a gente tem uma possibilidade de empreender, mas que esse empreendimento ele deve nos incentivar a sair da economia vigente, ou depender dela o menos possível, que é enfim, uma premissa que eu concordo. E aí esses dois autores fizeram as 8 formas de capital. Eu trabalho com as 8 formas de capital e eu ensino as pessoas a fazerem muitas trocas. Então, por exemplo, a pessoa entende de mecânica, entende de construção e entende de sistemas agroflorestais. Uma outra pessoa quer ter uma casa no campo, igual você falou, quer ter uma casa no campo, quer ter tudo bonitinho, mas ela não entende nada disso, vai ter uma curva de aprendizado muito alto. Então, de repente, ela tem um capital financeiro, mas o outro tem um capital intelectual, um capital experiencial e tal, e essas pessoas se associam. E uma das preocupações que eu tenho quando eu recomendo a gente fazer trocas usando capitais diferentes é que, na maioria das pessoas, no começo, elas dizem concordar que os capitais se equivalem. Mas depois de um certo tempo, começa a avaliar o viés de que o capital financeiro sempre vale mais, começa a ter um sotaque maior. Que é o que você falou, o sistema judiciário protege o patrimônio. Né? Normalmente, o direito, normalmente, ele protege a propriedade particular. Né? Como é que a gente equipara, por exemplo, em contratos, formas diferentes de capital? Você vê como uma coisa possível? Sim, é possível fixar por escrito os mecanismos para equiparar isso, porque o dinheiro é uma forma que o humano encontrou para fixar um valor, né? A gente tem uma medida ali, né? Hum? Então, o dinheiro ele facilita nisso. Eu vou te entregar tanto serviço, eu vou te pagar tanto dinheiro. Isso fica mais fácil de acontecer. Mas quando são situações que são ao longo do tempo, uma pessoa que vai entrar com serviço, outra pessoa que vai entrar com capital, tem coisas que são intangíveis ali. Então, à Uhum. medida em que eu topo comprar uma terra, junto com um cara que ele entende muito de agricultura, ele entende muito de plantio, de construção, eu só tomei coragem para comprar isso porque ele estava junto. E aí outra pessoa só entra porque o outro estava com dinheiro e estava acreditando no trabalho dele. Então, não é só o capital, o dinheiro que importa nisso, né? Tem uma série de outras situações que fizeram com que aquele negócio acontecesse. Então, como que você combina isso, né? Quando você vai comprar uma terra junto com alguém e só um está pagando, como que seria isso, né? Porque na medida em que você assina o contrato de compra e só um pagou, o outro ainda vai prestar o serviço ao longo do tempo, se ele já é dono, se ele já ficou proprietário daquilo, a outra pessoa que está pagando, ela pode se sentir também, poxa, mas eu já estou pagando tudo, já dei a terra, já está no nome da pessoa, ele ainda não entregou trabalho nenhum. Então, quais os mecanismos que podem ser feitos para que essa pessoa que vai chegar com a sua expertise, o seu know-how, ele possa ficar seguro de que ele está bem ali e a pessoa que está colocando dinheiro possa estar seguro de que aquela pessoa vai ser um bom match para aquela história. Então, de repente, coisas que podem acontecer na gradação do tempo e metas e balizas, né? Para que a gente possa ir mensurando ao longo do tempo se essa é uma relação que está sendo boa para todo mundo. Então, por exemplo, comprou uma terra de 10 hectares. Um vai entrar com todo o dinheiro, outro vai entrar com todo o trabalho. Como que esse trabalho vai equiparar esse dinheiro? Como que vai ser isso? Quanto tempo levaria? É um trabalho de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos? E tem complexidades também, né? Porque assim, não é só a questão do tempo, né? Porque não é só o trabalho e não é só o tempo. Porque pode ser que com todo o trabalho do mundo, a coisa ainda não chegue nas metas previstas no começo. E você colocou muito bem, porque assim, de um lado, como que a gente não deixa a pessoa que entrou com a experiência e o trabalho, como que a gente protege ela para ela não ficar vulnerabilizada, trabalhando o tempo inteiro como se estivesse devendo, como se não fosse um sócio em pé de igualdade, um tomador de decisão primário. E por outro lado, como que a gente defende a pessoa que, olha, tá, mas eu já vou entrar e já vou de cara aceitar essa sociedade em pé de igualdade e o domínio sobre o território, e aí dá alguma coisa errada em 2 anos e eu não vi meu dinheiro de volta ainda e tudo foi por água abaixo. Os dois lados são válidos, né?
uma fração disso, eventualmente eu vejo uma solução para isso, uma terra de 10 hectares, a gente está combinando que você vai entrar com trabalho, com expertise, com tua rede, com tuas informações, com o teu tempo, com a tua companhia, né? Às vezes a pessoa quer companhia para estar no campo. Você está no campo sozinho, gente, é, tem quem goste, mas a maioria das pessoas quer estar em convívio com outras pessoas. O ser humano é um bicho de bando. A gente quer estar próximo das pessoas, sabe? A gente quer pertencer a alguma história. Não estar sozinho é muito difícil, gente. Muito difícil. Precisa estar com outros apoios. Então, eventualmente, uma solução para isso seria: já entra o seu percentual da terra, já entra com um pedaço da terra no seu nome. Talvez não vai ser tudo que ficaria no seu nome ao longo do tempo, mas você já tem um pedaço da terra, né? Porque você tem que confiar também no teu parceiro, você tem que confiar na pessoa, né? Para você tomar a decisão de fazer isso, tem que ter uma confiança mútua ali acontecendo, né? Então, vai comprar essa terra, já tem que botar um pedaço da terra no nome da pessoa. Já precisa fazer isso. E combinados, o que cada um vai fazer, sabe? O que cada um vai servir, até para poder ter mais autonomia nas tomadas de decisão, porque se eu estou muito dependente do seu querer lá na frente para você passar a terra para mim, eu não vou querer te contestar, eu não vou querer falar nada para você. Se eu falar, eu posso perder lá na frente. Então, tem coisas objetivas, situações objetivas, assim, né, que fazem diferença, né? Fazem diferença. Então, é isso, é construir combinados. Então, como que a gente fortalece os aprendizados que a gente já teve para construir combinados, né? Como que cuida das pessoas que estão entrando no projeto? Como que faz com que as pessoas possam dar esse passo? Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem coragem de ir para o campo, porque não sabe o que fazer. Tem muita gente que está sofrendo na cidade, que já aprendeu muito, que já foi para o campo, já voltou, já foi para o campo, já voltou, que tem super capacidade, disposição e vontade de estar no campo, mas não pode estar lá porque não tem dinheiro para estar. Como que a gente une essas pessoas? Sabe? Como que a gente faz as histórias acontecerem para que todo mundo que esteja ali esteja seguro na medida dos seus investimentos? Se tem um projeto acontecendo e chega alguém de fora, essa pessoa não pode imediatamente ter a mesma voz, a mesma forma de tomar de decisão, o mesmo ranking de quem está ali criando aquela história há vários anos. É inviável isso, gente. É inviável. Como que a gente vai organizando as tomadas de decisão? Ah, eu estou aqui, eu cheguei, não, agora eu quero morar aqui. Agora eu vou fazer parte dessa comunidade. Mas a pessoa acabou de chegar, ela não passou as estações do ano ali. Como é que ela vai ter a mesma hierarquia na tomada de decisão de que quem está ali construindo aquela história há muito tempo? Sabe? A gente precisa deixar de ser ingênuo também, de achar que todo mundo é igual o tempo inteiro, né? Que todos somos um, todos somos irmãos e todo mundo que chegar tá de bom, assim, sabe? De bom coração. Geralmente, às vezes não é assim que acontece, né? Então você precisa ter a resiliência de passar pelos processos, né? De entender que você está chegando no lugar, como que você chega nesse lugar, respeitando quem está lá, ao mesmo tempo quem está lá, como que acolhe essas novas ideias, essas pessoas, né? E não oprime elas também, né? Enfim, ter essa dinâmica, né? De quem entra, quem sai, quem chega com o seu serviço, quem chega com sua expertise, quem chega com dinheiro. É todo mundo importante. Eu tendo morado nessa ecovila aqui na Bahia, eu percebi que cada pessoa que estava ali desempenhava um papel importante. Tá bom, não era todo mundo, mas 80% das pessoas que estavam ali desempenhavam papéis importantes. Tinha pessoas que chegavam só para sugar, sugavam, 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 e o sistema se organizava para tirar essas pessoas depois de um tempo. Mas a maioria das pessoas que estavam ali, elas estavam dando o seu tempo, sua energia, seus saberes, sabe? Às vezes a pessoa estava ali, cara, e ela tinha dons e talentos que faziam com que aquele ambiente fosse melhor. Qual é o papel de um músico, de uma pessoa que toca instrumentos, que é de uma pessoa artista num, num grupo de pessoas? Qual o papel dessas pessoas? Às vezes o cara sabe tocar violão, sabe cantar e sabe criar arte. Qual o papel dessa pessoa? Sabe? Às vezes ter pessoas assim artísticas num grupo é maravilhoso, gente. É incrível, é o que faz a coesão acontecer, é o que faz as pessoas relaxarem, nos momentos de tensão, é o que faz as pessoas terem Tem um, criação também, sabe? Então tem diversas características e habilidades necessárias no. tem um,
tem uns relatos, Ale, do pessoal que manteve, né? Eles mantiveram alguns assentamentos autogeridos, né? Assentamentos anárquicos durante a ditadura do Franco na Espanha e tal. E esses lugares ganharam expressão, assim, né? Eles se viabilizaram economicamente, receberam várias pessoas, conseguiram construir projetos de educação para os jovens e tal. E eles, ironicamente, foram atacados durante a Segunda Guerra Mundial tanto pelos capitalistas quanto pelos comunistas. Porque nenhum dos dois lados queriam que aquele tipo de comunidade, sociedade fosse divulgada, né? Porque eles eram completamente localizados, autogeridos, né? Era uma municipalidade, vamos colocar assim, autogerida, né? E olha que bonito isso. Eles escolheram manter durante os períodos mais críticos, né, da sua existência, o teatro e a música, porque isso amparava emocionalmente as pessoas e comunicava valores e ajudava na formação dos jovens, e enfim, tinha uma série de, como você colocou, né, uma série de intangíveis ali, né? Mas naquela sociedade, essas pessoas não tinham o título de celebridade, não é porque toca violão e canta bem que vai ficar sem fazer nada. Mas era uma pessoa que a função dela era aquela, mas ela tinha que participar de outras funções básicas junto com todo mundo. Que é o que você falou, você não tem um vampiro ali, né? A gente tem essa dificuldade de regular esses papéis. Eu tenho um casal um casal que são amigos, né, e participam do meu trabalho e tal, e eles participaram de uma ecovila no Espírito Santo. E aí, na hora de fazer os plantios, os manejos, os trabalhos físicos, algumas pessoas que vieram da cidade falaram assim, não, mas o meu trabalho não é esse. Então, essa noção de trabalho especialista, que se acha mais válido do que o dos outros, né? A gente tem que tomar cuidado com isso nas sociedades, porque cria disparidade, né? Rouba a dignidade do outro, né? Sim, mas às vezes num plantio, por exemplo, para quem é da cidade, é um presente você poder viver essa experiência de estar no plantio. Só que o Claro. plantio, ele não é só chegar lá e cavar buraco, né? Tem alguém que precisa tomar água, né? Tem alguém que precisa comer, tem alguém que precisa fazer um plantio. O cara sabe tocar violão, vai tocar violão um pouco ali para as pessoas. Tem várias Isso, funções possíveis num plantio. Tem gente que vai filmar e documentar o processo. Tem gente que vai estar ajudando na organização para que para as ferramentas não sumirem. Tem várias funções possíveis num plantio. Então, tem gente que realmente perfeito. Eurico, não vai conseguir cavar um buraco tão bem quanto outras pessoas. Só que aí a pessoa vai poder fazer outras histórias, Trabalhar vai de outra poder forma, isso, vender aquilo, vai poder filmar aquilo, né? Então tem várias possibilidades, né? Vai poder estar preparando a comida para que as pessoas que plantaram chegaram não precisam preparar comida. Então, tem função para todo mundo no sistema, Eurico. E não é que todo mundo tem que cavar buraco, não é que todo mundo tem que ficar no sol, mas todo mundo precisa passar por essas atividades de vez em quando para sentir na pele como é, ter uma rotação, né, dos serviços, né, ter uma rotação das histórias, isso é uma coisa que faz muito bem também, né, para você valorizar o agricultor. Se as pessoas na cidade vivessem uma temporada como agricultores, gente, a valorização seria outra, completamente diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Uma pessoa falar que é agricultora, a pessoa teria, uau, poxa, muito obrigado por você existir, né? Mas a gente acha que a comida chega embalada no plástico na gôndola do mercado, então a gente fica muito distante dessa história, né? Se a gente visse os é, processos que levam para que a gente chegasse para ter energia, para ter comida, né, para ter casa, né, a gente valorizaria muito mais as pessoas que trabalham na construção, a gente valorizaria muito mais as pessoas envolvidas nas histórias que a gente não vê, né? é isso. E o reconhecimento das pessoas, né, cara? A gente vive uma sociedade que a gente normalizou o fato de que muitas pessoas fazem trabalhos indignos para manter o conforto de um número muito menor de pessoas, né? E normalmente são pessoas mais já vulnerabilizadas, fragilizadas, né? São pessoas descendentes de negros, de povos indígenas, são pessoas miscigenadas, né? E são essas que estão aí fazendo o serviço que ninguém quer. Tem um ativista e economista, ele chama Michael Albert, ele fez a economia participativa. E ele falava um pouco disso que você falou, ele chegou nesse contexto aí que você descreveu. Por mais especializada que a pessoa seja, por mais importante que o trabalho dela seja para uma comunidade,
pelo menos 20% do tempo ativo dela tem que estar ligado com atividades que mantêm a sociedade funcionando. Coleta de lixo, seleção do lixo. Para quem não tem na agricultura, né, um dom ou uma atividade prazerosa, estar na agricultura, na compostagem, enfim, ele dizia isso, né, que ele é vivo ainda, que a gente deve ter pelo menos 20% do nosso tempo útil dedicado aos serviços que a nossa comunidade precisa, para que a gente não submeta ninguém de forma violenta e indigna a esse serviço o tempo inteiro. Que é o que você trouxe aí. Ah, você não tem tino nenhum para a agricultura? Beleza, você vai ter que fazer um pouco para você entender o que a pessoa passa e você trabalha no apoio daquelas atividades. E aí, como você colocou, né, a gente vai fazendo uma rotação para que as pessoas tenham empatia, alteridade, sabe o que o outro passa, né? Eu acho muito importante. Eu tenho esse cuidado ali também, de cuidado com as pessoas, sabe? E a gente tem que ter esse cuidado de nivelar os capitais, de nivelar as experiências. Como você colocou muito bem também, a gente não é todo mundo igual, mas a gente pode reconhecer a singularidade das pessoas com respeito, com cuidado, né? Então, essa é a minha preocupação. As pessoas que entram com um capital financeiro maior, elas tendem a achar que os outros estão automaticamente endividados. E isso é uma receita para problema, porque rouba a pessoa da dignidade dela, né? Se o trabalho da outra pessoa era essencial para que a coisa acontecesse, ela precisa ser encarada como um sócio em pé de igualdade, porque senão o trabalho não acontecia, né? Então eu tenho buscado encontrar essas soluções que não são, né, o contrato, né, ali Como é que é o nome daquele contrato? Eu até falei dele com você hoje, no começo. Que não é o contrato de comodato, que não é um contrato, não é um, sabe, não reproduz aquela estrutura de casa grande e senzala, né? Muita gente hoje se acha muito bonzinho reproduzindo aquela estrutura de casa grande e senzala. Então, precisa reconhecer essas coisas, amparando dos dois lados a dignidade, igual você falou. Não pode ser arriscado para quem está colocando todas as suas economias, também não pode ser arriscado para o outro que está entrando com trabalho, porque o cara que está entrando com trabalho, ele também está colocando todas as economias dele. Só que são economias físicas, tempo de trabalho, energia, conhecimento, porque ele não tem, por alguma razão, o financeiro, né? É bonito isso aí. Entender também que tem pessoas que não querem estar fixadas num lugar. E elas não querem ser donas daquele lugar. Então, elas Isso. podem chegar e somar de outras formas, né? Num voluntariado, né? Num trabalho com prestação de Pro- troca financeira durante um tempo, né? Tem Programas de várias estágio. estágio, né? Estágios remunerados. Então, é muito possível, de acordo com a sua disponibilidade a sua capacidade de servir aquele grupo, né? Que as diversas pessoas cheguem com diversos objetivos diferentes. Tem gente que quer construir um assentamento humano e permanecer ali durante décadas. Tem gente que não tem esse desejo. Tem gente que deseja chegar num lugar que já está acontecendo, colocar sua energia nesse lugar que já está acontecendo durante 1, 2, 3 meses, aprender alguma coisa e ir embora para outro, sabe? Então, como que recebe essas pessoas? Tem gente que tem dinheiro e pode pagar, tem gente que não tem dinheiro nenhum e pode pagar de outra forma. Então, como que a gente organiza para que as pessoas possam conhecer esses projetos? Então, para as pessoas poderem chegar para isso, é necessário ter uma comunicação, é necessário falar sobre o que está acontecendo, mas é necessário também que as coisas estejam acontecendo para a gente não só falar sobre nossas ideias, né, mas para que as coisas estejam acontecendo ali no cotidiano para que as pessoas possam experimentar de verdade como é fazer um manejo agroflorestal, como é conviver com as pessoas, como é fazer um manejo de resíduos, né? Como que é fazer uma compostagem usando galinha, como que é fazer uma compostagem sem usar galinha, né? Como que é fazer um manejo de uma propriedade sem animais e como que é fazer um manejo de uma propriedade com animais. Para a gente entender um pouquinho de como que funciona na prática, né? E ver, conhecer as histórias, né? Então, receber as pessoas de acordo com os desejos delas, isso é muito legal, assim, porque não vai ser todo mundo que vai querer ser dono, não vai ser todo mundo que vai querer estar ali para sempre, assim, ou por muito tempo, sabe? E aumenta mais a nossa capacidade de plantar o amor pelo campo nas pessoas. Porque a pessoa consegue experimentar do jeito dela o que ela quer e seguir falando bem daquilo e reproduzindo aquele conhecimento
sem necessariamente todo o processo de ter que ser dono, como você está colocando e tal, né? E normalmente são jovens, né? Os jovens têm mais essa tendência mais nômade e a gente precisa conseguir receber eles. Ale, a gente está encaminhando para o final aqui. Eu queria falar um pouquinho, assim, que você comentasse um pouquinho sobre a importância da gente ter um advogado acompanhando, por exemplo, a pesquisa de cadeia dominial, a contratação, a questão da escritura, enfim, né? E um pouquinho do seu trabalho também, como é que você acolhe as pessoas nesse sentido de mediação, de contratação, de desenho de dispositivos legais. Dá um panorama para a gente, por favor. Olha, um advogado ele é o profissional indicado para estar presente na hora da compra de um imóvel. O corretor de imóveis ele apresenta o, o imóvel, ele apresenta a conversa, né? Ele apresenta o bem, mas o advogado ele é a pessoa que vai saber fazer os contratos, é a pessoa que vai saber é, fazer a verificação se o documento daquela propriedade é um documento que está registrado, que tem cadeia dominial, né? Que não vai ser perdido lá na frente. Então, o advogado é o profissional super indicado para estar nesse momento da aquisição da propriedade. Conversar com as pessoas que estão se juntando para fazer essa compra, qual o melhor mecanismo jurídico, se é constituir uma empresa, se é fazer uma associação, se é comprar em nome individual, né? Porque de acordo com o grupo, as características do projeto vão mudar e da forma de aquisição dessa terra vai mudar. Então, é possível soluções diferentes para intenções diferentes. Então, o advogado ele é o cara que vai poder orientar esse grupo de pessoas em qual é o melhor mecanismo para que isso aconteça. Outra situação em que o advogado ele pode colaborar muito é na realização e na construção dos estatutos desse grupo, né? Então, o advogado, mas ele não pode trabalhar sozinho na criação desses estatutos. São necessários profissionais que saibam facilitar diálogos, que saibam fazer as perguntas certas para entender o que as pessoas querem. Não adianta você pegar um estatuto na internet e achar que aquele estatuto que você nunca leu, basta você assinar, vai ser o estatuto que vai cuidar de vocês. Isso vai dar problema. É Tem que conseguir importante protagonizar os acordos de acordo com a especificidade de cada grupo, né? que você saiba o que você quer e que você comunique o que você quer, para que muitas vezes o advogado ele não sabe fazer essas perguntas. Às vezes é necessário um facilitador de diálogos, às vezes é necessário alguém que vai ajudar a fazer essas perguntas para poder que esse estatuto represente os interesses dessas pessoas fundadoras. E como que essas pessoas fundadoras já preveem, dali 5, 10 anos, a chegada das mudanças que vão acontecer, né? O que a gente vai fazer? Então, é necessário um advogado na constituição desse estatuto. E é necessário um advogado na saída dessas pessoas. Ou para você prever isso muito bem no estatuto, ou para você tirar as dúvidas de quando chegar esse momento, como que implementa essa saída. Porque para sair dessa pessoa, ela vai ter que assinar documentos, ou uma escritura, ou um contrato, ou um termo de saída da associação, vai ter movimentação financeira. Então, quanto mais documentado e formalizado forem os processos, mais chance de você saber como que você procede. Então, o advogado ele é muito importante nesse momento, né? Tanto da aquisição do imóvel, quanto da construção dos acordos, quanto na hora de você sair do projeto. É, claro que o Ale, advogado ele, ele também é pode falar. importante para ajudar numa construção de um contrato com parceiros, nós para ajudar na construção de contratos com estágio, para ele te falar, olha, cara, isso que você está oferecendo, isso não pode, cara, isso é, poxa, escravidão. Você está oferecendo a pessoa vir trabalhar para você e você só oferece uma casa para ela. Não, isso não pode, gente. Tem que ter trocas, né? Que sejam, não, ela vai ter tantas horas por dia de estudo, tantas horas por semana de trabalho, tantas trocas, né? Mais do que isso, tem que ter troca financeira, você tem que pagar para a pessoa, né? Tem que ter um prazo de tempo, enfim. O advogado é a pessoa que vai trazer as bases legais também para que você não explore as outras pessoas, mesmo sem saber, às vezes, que isso está acontecendo, né? É porque tem, não, porque tem pessoas.
vou começar de trás para frente. Tem pessoas que elas estão fragilizadas, elas acabam aceitando condições, né? Porque elas já estão fragilizadas. E daí tem né, o direito trabalhista que defende isso daí. E às vezes a pessoa acha que está fazendo um favor e na verdade ela está realmente vulnerabilizando ainda mais aquela pessoa. Mas o que eu ia falar não era isso. O que eu ia falar é o seguinte: da importância de advogados como você, né? A preocupação com as pessoas, a preocupação com um contexto maior do que só o atrito ou a resolução, né? A resolução em nome de algo maior, da ocupação daquele território com cuidado, com ética, da evolução das pessoas. A gente tem a sociocracia, tem o Dragon Dreaming, tem o contexto holístico que eu uso no meu trabalho, que são formas muito boas da gente dinamizar, por exemplo, o que você falou no começo do nosso papo hoje, o como a gente quer viver, o como a gente quer resolver os atritos, o como a gente quer superar as dificuldades. São abordagens muito válidas. A partir delas a gente pode chegar em denominadores comuns do grupo muito fortes, que aí podem ser transformados em estatutos e contratos, né? É uma maneira, porque você está falando do advogado e realmente é importante o advogado, mas não é qualquer advogado. É o advogado que esteja disposto a, por exemplo, entender o que as pessoas levantaram com essas abordagens, né? O Dragon Dream, a sociocracia ou o contexto holístico, por exemplo. E aí elas chegaram em acordos de funcionamento, de cuidados mútuos, de compra e venda e tal. E aí isso passa a ser redigido, enfim, constatado dentro de um contrato, né? É importante isso aí, porque às vezes pega só um advogado muito cartesiano, ele vai funcionar com o contexto tradicional do direito, que é a proteção do patrimônio e da propriedade privada, né? Sim. Quando eu cheguei na Bahia, eu fui chamado para dar assessoria numa venda de um imóvel, e aí o cara que estava fazendo o papel de corretor, né, ele transformou em amigo meu, ele falou: Ih, cara, não pergunta para o advogado não, que ele veio do Rio de Janeiro. Advogado do Rio de Janeiro vai falar que você não pode comprar nada, que vai querer saber se o documento está 100% legal. Na Bahia não tem nada que é 100% legal, não tem jeito, não houve advogado, não. Aí eu falei: não, para, calma. Principalmente se você tem interesse de comprar uma área em que ela não esteja 100% legalizada, é mais e ainda importante a presença de um advogado nessa história. Porque você está entrando num lugar que você está sabendo quais os seus riscos e como que você sai disso. Às vezes você comprar uma área que ela não está 100% legalizada, ela faz com que você possa pagar um valor menor. E Perfeito. geralmente você consegue legalizar essa área dependendo de algumas características. Se você preencher alguns requisitos, você consegue legalizar essa área ao longo do tempo. Então, é necessário você ter um advogado que tenha essa maleabilidade para entender o contexto do lugar onde ele está. Então, muitas vezes eu sou chamado para dar assessoria em compras de imóveis em que eles não estão 100% legalizados, mas que eu já informo para a pessoa: olha, se você fizer A, B, C e D, isso vai poder transformar o imóvel em ser legalizado. Então, às vezes você consegue pagar 30, 40% menos no imóvel, porque ele não está legalizado, e investe 5, 10% do valor desse imóvel e legaliza ele. É bom para a pessoa que estava com o imóvel parado há anos e não conseguia vender, que já não quer mais aquilo, quer estar em outro lugar. E é bom para quem chega e consegue pagar um valor menor também. Então, o advogado, às vezes, tem esse papel de facilitar que as pessoas possam mudar de posição, né? Quem está com uma terra e que não quer mais estar nela, e que não tem a documentação correta, possa passar essa terra para frente, e quem chega possa entender e pagar menos, entender o que fazer para legalizar essa terra, sabe? Então, o advogado, ele é um profissional muito importante em vários momentos, esse advogado com jogo de cintura. Eu não estou sozinho nisso, tem muitos profissionais no Brasil olhando para uma prática de advocacia mais integrativa, uma prática de advocacia mais consciente, uma prática de advocacia onde a gente não está focado só nos números e no dinheiro, mas a gente está focado nas pessoas, no bem-estar, no bem viver. Tem muitos advogados que estão prestando atenção nisso, são muitos mesmo, são muitos mais que não estão prestando atenção nisso, até porque eles não foram expostos a esse tipo de informação, mas tem muitos advogados que estão buscando processos de autoconhecimento, buscando processos de estar mais próximo da natureza. E é impossível, Eurico, você estar próximo da natureza e você não se sensibilizar para o bem-estar do contexto das pessoas, para o bem-estar do contexto dos animais, para o bem-estar do contexto das plantas. É impossível você estar junto da natureza e não se sensibilizar para isso, sabe? Então, tem muita gente que está fazendo esse processo de
usar suas ferramentas de advocacia, que muitas vezes aprenderam num contexto mais hostil, urbano, e capitalista, né? E trazer essas habilidades que eles tinham, passando pelas vivências que eles tiveram, usando essas suas habilidades de saber manejar a lei, de saber escrever documentos, de saber redigir estatutos, de saber entender como que funciona o mecanismo legal, para facilitar que as pessoas cheguem no campo, sabe? Então, a minha mensagem é: converse com advogados que estão fazendo esse processo em si mesmo, né? De olhar para os seus trabalhos pessoais, né? Olhar para as suas experiências de vida também. E eu tenho certeza que eles vão ter essa sensibilidade de conseguir criar contratos, estatutos que cuidem das pessoas, que cuidem das plantas e que cuidem dos eventuais animais que estejam presentes ali. E tem muita gente trabalhando nisso, Eurico. Muita gente mesmo. Ale, é muito bacana, assim, todas essas dicas, né? E você guiando esse processo, inclusive, pela construção da coerência na sua vida, que eu percebo que você tem essa busca de coerência e eu admiro muito isso nas pessoas. Você atende, em tudo isso que a gente estava comentando aqui agora, você atende aí na região que você está, no sul da Bahia, mas você atende em outros lugares do Brasil também? Sim. Ontem mesmo eu fechei um contrato de uma pessoa que está comprando um imóvel no Rio de Janeiro. Então, a gente faz reuniões online, a gente faz a escritura assinada online também. A pandemia ela facilitou muito a atuação profissional e a assinatura de documentos através de formato online. E também tem sempre a possibilidade, dependendo de como for, a gente ir até algum lugar para ter eventualmente mais reuniões, entender um pouco mais do que aquele grupo quer construir, né? Então, o mecanismo online super funciona e é possível também, eventualmente, um encontro presencial para que essas histórias possam acontecer. Mas, atualmente, 70% dos meus clientes são online. São reuniões que a gente faz online, são documentos que a gente cria online, são histórias que a gente conversa através de reuniões de Zoom, né? A maioria chegando pelo boca a boca ou o pessoal chega pelas suas redes também? Como é que o pessoal te encontra? Boca a boca. Eu não tive ainda esse despertar para compartilhar esses meus processos online, né? Não tem sido isso que eu tenho feito. Geralmente é boca a boca. Eu faço trabalho para uma pessoa, indica para outro, né? Um amigo que eu conheço que me chama para fazer alguma coisa. Eu confesso para você que ainda vai chegar o meu momento de compartilhar isso nas redes sociais. Assim, ainda não despertei para essa possibilidade. Mas fazendo essa conversa com você aqui já é um incentivo para isso acontecer também, com certeza. Sim, tem muita gente dentro do meu trabalho e tem muita gente que acompanha o meu trabalho que com certeza vai precisar e vai querer falar com você e tal. Aí assim, ele não tem ainda, gente, mas o nome dele é Alexandre Girão, acho que vocês conseguem encontrar ele, tá? Ale, Girão. E lá tem muita coisa sobre jiu-jitsu zen que eu participo, né? Tem muita coisa sobre o meu estilo de vida, né? Eu posto muito pouco, mas é, você consegue me achar ali. Também tem os meus contatos através do Eurico, através do WhatsApp. Enfim, a gente pode manter. a gente, não, a gente vai, não vou colocar aqui não, porque senão o pessoal vai te perturbar muito, mas o pessoal te encontra aí pela rede social, Alex Girão, e aí quem quiser entra em contato comigo, eu pergunto para você antes se eu posso passar o contato e a gente faz essa intermediação importante. Ale, muito obrigado, cara, pelo seu trabalho mesmo, assim, pela sua construção de coerência, pela sua contribuição na construção de seres humanos melhores, seres humanos mais preocupados com a dignidade dos outros também, seres humanos mais empáticos, né? É muito bonito ver o que você faz. Eu tive o prazer, né, igual a gente está conversando aqui desde o começo, eu tive o prazer de conhecer você em sala de aula e até o cuidado, por exemplo, no questionamento, né, com toda aquela fricção inicial ali da integração dos animais, do veganismo e tal. E a gente tem conseguido manter assim uma amizade bem bacana. Ver através da Joyce, da Jojo, que é uma pessoa muito bacana também, deixar aqui registrado que ela fez a ponte aqui entre a gente. Mas eu queria te agradecer muito, cara. É muito bonito isso que você faz, de usar o direito para tornar o mundo mais justo e tornar mais fácil para as pessoas a possibilidade de cooperar. É muito bonito isso. Obrigado, viu? Sim, te agradeço pela oportunidade, Eurico, de compartilhar um pouquinho dessas informações que eu fui recolhendo ao longo de 20 anos de prática de advocacia.
e ao longo dos últimos 4 anos morando em Ecovila e morando já no, numa área rural, né? E dizer que os seres humanos, nós somos complexos, nós somos feitos de luzes e sombras, e que não é porque às vezes a gente erra em determinado lugar que a gente é uma pessoa que não dá para conviver, não é porque a gente acertou em alguns lugares que essa pessoa é perfeita e ela não vai errar nunca, sabe? Então, entender que o humano é complexo e que a gente tem luzes e sombras e eventualmente a gente vai estar mais iluminado naquele momento, às vezes a gente vai estar mais apagado, e entender que a fricção pode acontecer e que a gente pode manter a nossa cooperação, manter essa vontade de estar junto, de cooperar em prol de algo maior. Se a gente souber o que nos move, né, os nossos valores, a gente tem essa possibilidade de conseguir olhar para os problemas e superá-los. Os problemas, gente, eles vão continuar acontecendo enquanto a gente estiver vivo, né? Então, agradeço pela oportunidade, agradecer o Vitor também, que está apoiando aí nos bastidores, e um prazer. Abração, Alex. Obrigado, velho. Valeu.